Bom, pessoal, esse é o último vídeo dessa série, Transformar de Laplace e Resolução de Equações Diferenciais. Então, se vocês estão lembrados, né, a última coisa que eu comentei no vídeo passado foi o seguinte. Tá? Eu quero, então, resolver uma equação diferencial, então eu quero a resposta dela em T, certo? Tendo a resposta dela em S, seria muito fácil. Era só aplicar L-1 em Q de S e TQ de T. O problema é que aplicar a transformada inversa, certo? Em algo, numa expressão como essa, não é tão fácil assim. Na verdade, se vocês voltarem naquelas tabelas onde tem a transformada direta e, portanto, tem a transformada inversa, que a gente chama de pares de transformada, certo? Vocês não vão encontrar algo assim. Então, a pergunta é, né, como fazer essa operação, né? Como tornar isso aqui, ó, mais amigável para que a gente possa aplicar L-1, a transformada inversa, para que isso fique de uma maneira mais fácil, mais tranquila de fazer. Então, é basicamente o que vai mostrar a aula. Então, ó, o que nós temos? Como eu disse, ó, frequentemente a função em questão não está presente na tabela de pares da transformada de Laplace. Aquela lá, por exemplo, não está, certo? Então, o que acontece? O que a gente vai fazer é um truque bem legal e bem simples, que é assim. Vou pegar aquela expressão em S, que é um pouco mais complicada, e vou expandi-la em frações parciais, certo? Ou seja, vou reescrever aquela Q de S, F de S, G de S, no nosso caso Q de S, que eu estou falando sobre carga, em uma Q1 de S, uma Q2 de S, uma Q3 de S, que são, sim, fáceis de ser aplicada transformada inversa. Então, isso chama-se expandir aquela minha Q ou minha F em funções parciais. Então, ó, escrever F de S em termos de funções simples de S, certo? Para quais as transformadas inversas já são conhecidas. Então, presta atenção, primeira coisa, de uma forma geral, a minha Q de S, a minha F de S, o que for, é escrita numa forma de uma B de S sobre um A de S, ou seja, de um denominador e de um numerador. Tá? Então, aqui, ó, onde A e B, certo, são polinômios em S. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer? Aquilo que eu falei, ó, vou supor que f de S pode ser escrita como uma soma de f de S. Então, a f de S vai ser uma f1, mais uma f2, f3, mais assim por diante. Certo? Então, a minha f de t, certo? Que é a aplicação da transformada inversa em f de S, vai ser a transformada inversa de f1, de f2, f3 e assim por diante. Certo? Então, dessa forma, mostra-se que a f de S pode ser expandida em frações parciais, tornando a seguinte forma geral. Então, f de S vai ser um R1 sobre S mais P1, mais R2, S menos mais P2, mais R3, mais, certo? Uma constante, em alguns casos. Os R's são chamados de resíduos e os P's, os polos da minha função f de S. Certo? Como a gente faz isso? Como é que fica? Como é que a gente determina esses R's, esses P's para cada uma das minhas F's e assim por diante? Então eu escolhi basicamente o óbvio, né? Eu peguei o exemplo que a gente já estava trabalhando, que é o circuito RC. A única coisa que eu atribuí valores tanto para R quanto para C quanto para a minha U, né? Para a minha entrada. Certo? Então tá aqui, ó. Resistor de 2 ohms, 2 farads e uma tensão de 10 volts. Lembrar que, primeiro, condições iniciais nulas, ou seja, o capacitor está descarregado, a carga corrente de um circuito igual a zero, e que essa U de T, quando a gente fala em 10 volts, meninos, eu ligo, né, a minha fonte, eu estou falando num degrau, certo? Uma função degrau agora. Não é degrau unitário mais, porque agora é 10 volts, mas é uma função degrau de 10 volts. Certo? Então, ó, para tempos menor que zero, a chave está desligada, não existe tensão no circuito. A hora que eu bater o dedo ligando, certo, a minha fonte, eu vou ter aí praticamente de maneira instantânea 10 volts, 5 volts, 6 volts, sei lá quantos volts, nesse caso 10 volts, presentes no meu circuito. Então vamos lá, expansão e funções parciais. Então eu vou voltar na minha Q de S, vou substituir os valores de resistência e capacitância, está aqui. Certo? Então, eu não fiz nada de complicado, tá? Então, ó, só multipliquei, aqui eu, na verdade, aqui tinha um 2, aqui tinha um 4, eu cancelei, voltou, certo? E o que eu fiz foi passar esse S multiplicando. Então, ó, S vezes S dá um S quadrado, S vezes 1
dá o próprio S, certo? Então, eu já tenho a minha Q de S agora, quero expandir isso em funções parciais, tá? Meninos, tem várias maneiras de fazer isso, certo? Na mão, ou seja, né, papel e fazendo. Então, tem o método de frações parciais, quando ela tem um único polo, polos múltiplos, sei lá. Se quiser, tá tudo aí no livro para vocês. Como eu quero tornar o curso mais eficiente aqui, mais prático, na verdade, mais rápido, e a gente não está interessado, na verdade, em aprender essa parte matemática, então eu optei, obviamente, por usar o MATLAB para fazer isso. O MATLAB faz isso em segundos, certo? Então, para que eu vou ficar perdendo, nesse caso do nosso curso, certo? Do foco do nosso curso, vamos estudar como expandir funções parciais, né, de 50 maneiras. A gente vai ficar 3 anos fazendo isso, não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, o MATLAB, senhores, possui uma função específica para obter aqueles valores de R, P e K, certo? A função está aí, entre colchete RPK igual a resíduo não DEM. Essa é a função, certo? Que o MATLAB usa para obter os valores de R, P e K, certo? A pergunta é, o que é esse não DEM aí, tá? O MATLAB, na verdade, quando ele entende a minha função f de s, a minha função, né, em s, g de s, eu disse que ela podia ser escrita da forma a sobre b, certo? Onde a vai ser o numerador e o d o denominador. Então, o MATLAB entende que o a de s seja uma matriz, um vetor, certo, numerador, e o b de s uma matriz, um vetor denominador, certo? Então, no ambiente MATLAB, como é que a gente define essas coisas? Então, ó, se vocês voltarem, certo, aqui, certo, para a minha Q de S, em cima eu tenho só 2, só uma constante, embaixo o maior índice de S é 2, até aqui ó, tem o índice 1 e aqui não tenho mais nada. Então, na verdade, eu vou imaginar que eu tenha 2 polinômios em S de mesmo grau em cima e embaixo, então o grau maior tem que ser em 2. Só que a parte de cima no numerador, por exemplo, não tem nem o termo S, esse 2 nem S. Então, esses dois termos têm que ser 0, certo? Se vocês olharem a parte do denominador, então, o termo que acompanha S2 é 4, o S é 1, só que o termo constante não tem. Então, ele é 0. Então, o que a gente fica, na verdade, é dessa forma. Então, ó, escrevam, né, o denominador de maior índice, que geralmente é o B de S, certo? Então, ó, do maior sempre para o menor, tá? E os termos que não tiverem, vai zerando. Então, a minha matriz, o meu vetor numerador vai ser 0, espaço 0, espaço 2. Tá aqui, ó. Então, num é igual, abre colchete, 002, fecha, certo? E a gente coloca aqui esse ponto e vírgula. Na aula que eu preparei, no vídeo que eu preparei lá com o MATLAB, mostrando como se faz isso, tá? Tá lá tudo direitinho. Eu mostrei porque se usa esse ponto e vírgula aqui, tá? Esse ponto e vírgula se usa para ele não mostrar a matriz, né, formada aqui embaixo. Então, ó, o vetor, a matriz, denominador, então agora, ó, 4, 1, 0. Aí é só digitar no MATLAB, de novo, assistam a aula antes, certo? RPK, resíduo não DEM. Eu não sei se exatamente, eu acho que esse valor não é 20, eu acho que é 2, mas tudo bem. O MATLAB vai fornecer logo embaixo, então aqui ó, não coloca ponto e vírgula, os valores de R, P e K. Senhores, quando aparecer só esse símbolo, significa 0, tá? Aqui 0,25, 0. Então, ó, o R1 é menos 20, esse é o R2 igual a 20, o P1 é 0,25, o P2 é 0 e o K é 0. Então, o que a gente faz? Eu vou voltar naquela minha forma geral, certo? Aqui, ó, vou substituir. Então, R1 vale menos 20, isso aqui vale 0,25. Então, menos 20, S mais 0,25. Isso aqui é 20, S mais 0, certo? E o termo constante é 0. Então, tá aqui. Eu volto agora, eu saio do MATLAB, pego os valores de RPK e monto a minha Q de S, agora sim já expandida em funções, em frações parciais. Então, essa é uma Q1 de S, essa é uma Q2 de S, certo? Aqui é 0, né? Não tem por que chamar de uma Q3 de S. Então, como é que eu termino? Como é que eu determino o comportamento, então, certo? Da minha carga em função do tempo. Ou seja, como é que eu acho a solução da equação diferencial aqui de T. Então, eu tenho agora, eu vou aplicar L-1 nessa. Então, L-1 de Q de S, eu vou chamar de Q de T,
L menos 1 de menos 20, S mais 0,25, certo? Isso vai dar menos 20, vou tirar o valor constante em evidência. Se vocês procurarem na tabela 1 sobre S mais A, certo? Isso é exponencial de menos AT, então A aqui ó, é 0,25. E L menos 1 de 20, tiro 20, vai ficar L menos 1 de U sobre S. Isso é um degrau, certo? É só olhar também lá na tabela, tá isso, certo? O degrau aqui no caso de 20 volts, né? É 10 na verdade, isso está trocado, mas tudo bem. A maneira é essa, certo? Ou seja, juntando tudo isso, Q de T vai ser igual a menos 20 exponencial de menos 0,25T mais 20. O que eu fiz aqui foi simplesmente pegar o 20 e tirar em evidência o menos e menos 0,25 existir. Então, essa é a solução de Q de T, e é isso que está proposto para que vocês façam aí nos exercícios. Então, essa foi o último vídeo, a última aula dessa série. Espero que vocês tenham gostado, certo? Muita tranquilidade, estudem um pouco. Abraço.